Eu acho que, para sintetizar essa incredulidade, que na verdade é aquilo que nos move à idolatria, né? Porque a consequência do coração de Narciso foi a prática idólatra. Mas existe algo que move os nossos corações, que move o nosso interior até a idolatria ou a adoração de algo que não é Deus. E aí eu queria ler rapidinho Romanos 1, no versículo 18, a partir do versículo 18, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível. Yeah. E aí a gente entra onde talvez seja o ponto principal, o epicentro desse primeiro tópico, que é a incredulidade. Porque às vezes a gente se depara com incredulidade e é muito comum na nossa realidade pós-moderna nós lidarmos com pessoas que simplesmente não creem em nada, mas na verdade, no fundo, creem em algo, nem que seja nelas mesmas. Ou a gente lidar com pessoas que acreditam em superstições ou naquilo que a gente tem abordado nos últimos dias, que é uma espécie de cristianismo folclórico. Yeah. E às vezes a gente olha ali e depara com essa realidade e a gente fala assim, cara, mas isso não faz sentido. Não faz sentido alguém crer em um conjunto de coisas, superstições, ideias que parecem infundadas. Mas Romanos 1 deixa muito claro que existe algo ou alguém que conduz os homens ao engano, que faz com que os homens deixem de adorar a imagem do Deus incorruptível, sem pecado, imaculado, imutável, aquele que permanece de eternidade a eternidade, e passem a adorar a imagem do ser humano que é corruptível. Sim. O ser humano que sofre com as interferências e consequências do pecado. Porque Narciso não deixa de ser um homem pecador. Sim. O seu reflexo ali na beira do lago era o reflexo de um homem que estava sofrendo com as consequências do pecado. E aí a grande questão é que aquilo que nos move em direção à idolatria, aquilo que faz o nosso coração se tornar um coração incrédulo, ele não produz uma cegueira total, mas talvez uma cegueira parcial. Sim. O grande perigo não está em nós deixarmos de enxergar completamente. A grande questão é que o Deus desse século, e a gente vai abordar isso mais pra frente, ele nos cega parcialmente. É como se fosse uma espécie de miopia. Ou seja, nós não conseguimos enxergar para além de nós mesmos. Se eu tenho esse palmo da minha mão na minha frente, ele é o meu foco e tudo aquilo que está atrás de mim está desfocado, porque eu não consigo enxergar além daquilo que está a 10 centímetros de distância de mim. E é mais ou menos o que acontece com o Narciso. Ele não consegue erguer os seus olhos para algo maior. Ele não consegue perceber nas coisas criadas pelo Deus incorruptível seus atributos, a sua divindade e seu eterno poder. E é isso que talvez motive Narciso a trilhar a passos largos e conscientes em direção à beira do lago, onde ele pode contemplar o seu reflexo. Sim. Só que eu acredito que Narciso ele se depara com o mal que afeta o período em que nós vivemos, afeta a sociedade na qual estamos inseridos, que é que um reflexo posto numa superfície líquida, ele se dissolve. É. Ele finda, ele chega ao seu fim. E é o que você já disse no início. Narciso chega ao fim. Sim. A consequência do pecado é a morte. A consequência de adorarmos um Deus feito à nossa própria imagem é a morte. É. Sim. A incredulidade nos conduz a esse lugar. E não só a morte física também, mas
a uma espiritualidade vazia de vida. Sim. Uma espiritualidade sem vitalidade. Onde o nosso próprio eu, os nossos próprios desejos e paixões carnais se tornam o nosso objeto de adoração e desejo. Yep. Sim. E aí eu quero ir rapidinho para 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4 também. Mais uma vez, o apóstolo Paulo lidando com a realidade de que algumas igrejas da época ainda faziam do seu próprio eu, do seu próprio interior, objeto de adoração. Alguns cristãos, alguns discípulos de Jesus do primeiro século faziam ainda dessa miopia algo que eles simplesmente conviviam como se fosse comum. Uhum. E a cura dessa miopia, ela só pode ser proporcionada pelo Espírito Santo. Sim. 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 Aquele que Vamos lá. abre as nossas visões para a luz que resplandece na imagem do Filho, que é a semelhança do Deus incorruptível. Sim. E aí, 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, diz assim, na verdade, no versículo 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, um coração incrédulo, ele não é movido por argumentos ou ideias infundadas. Uhum. Nós precisamos passar a enxergar que há um personagem por trás dessa idolatria ou por trás dessa incredulidade. E é o que Paulo chama aqui de Deus desse século. Sim. Sim. É. É o Deus deste século que estava aqui interferindo na adoração e na percepção de Deus na igreja de Corinto. É o mesmo Deus desse século que continua regendo as nossas cidades, nações, bairros, estados. Sim. É. É o Deus desse século que continua ditando o curso, né? Continua ditando a jornada, o rumo dessa pós-modernidade líquida, Sim. que como reflexo de Narciso se dissipa. É. E aí os nossos pressupostos absolutos ou aquelas verdades fixas que não variam, que não podem sofrer com qualquer tipo de interferência humana, deixam de ser verdades absolutas. Sim. E aí, deixamos de adorar o Deus incorruptível que subsiste de eternidade a eternidade e passamos a adorar o homem incorruptível que, assim como a brisa da manhã, possui a vida passageira. Sim.